Eu não liguei para não ocupar seu telefone. Bom, vamos iniciar. Dando início à sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, saudando aos eminentes colegas, começando com o desembargador Francisco Zamenhof, nosso vice-presidente e corregedor, desembargadores eleitorais Gerson Fischmann, Madame Bukele, Oyama de Assis Brasil Moraes, desembargador federal Luiz Alberto Azevedo Orvalli e a desembargadora eleitoral Cali Rodrigues. Uma saudação ao doutor José Pumes, nosso procurador regional eleitoral, saudação à doutora Gabriela Veiga, Ana Gabriela Veiga, que secretaria a nossa sessão, em nome de quem saúdo a todos os funcionários da casa. E uma saudação aos advogados, e especialmente ao doutor Felipe Lague Machado Carrion, que irá atuar hoje no primeiro feito. E saudação à nossa audiência. E dando início aos julgamentos, o primeiro feito é o recurso de final 1012-52 de Aratiba, o recorrente ao PMDB de Aratiba, recorrido Iselzo Zin. Com a palavra, então, o doutor Felipe Machado Carrion para a sustentação. Nós dispensamos a leitura do relatório, doutor Felipe. Muito boa tarde, doutores. Boa tarde aos funcionários da casa. Boa tarde a quem assiste essa sessão. Eméritos desembargadores desta colenda Câmara Julgadora. O presente recurso eleitoral versa a respeito de sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem acerca da apuração da existência de abuso de poder político e poder econômico, pois os representados praticaram atos de improbidade administrativa no decorrer do mandato eletivo com potencial beneficiamento de sua candidatura à reeleição. Embora os representados não tenham logrado êxito no pleito eleitoral de 2020, os votos válidos da chapa proporcional compuseram à disposição do Poder Legislativo local, repercutindo, assim, na enumeração da Câmara de Vereadores, doutores. Cabe, nesse sentido, à Justiça Eleitoral restaurar o império da lei e corrigir os desvios e abusos da disputa política praticados pelos representados, no momento anterior às eleições, mas com vinculação ao processo eleitoral. O próprio Ministério Público Eleitoral, no juízo de origem, manifestou-se favoravelmente à procedência da presente ação eleitoral, sendo contrariado pela decisão da magistrada em primeiro grau. Na instrução processual, restou demonstrado 3 itens especificamente, doutores. Primeiro, que durante a gestão de 2017 a 2020, no município de Aratiba, cujo prefeito era o senhor Guilherme Eugênio Granzotto, os secretários municipais e ocupantes dos cargos em comissão eram obrigados a realizar pagamentos pela permanência dos cargos e que não dispunham de recursos, caso não dispusessem de recursos, deveriam buscar empréstimos junto à instituição financeira Cressol, na cidade de Aratiba, para efetuar os repasses para o partido político e para fins de financiamento da futura campanha política. Item 2, que também restou comprovado nos autos do processo original, que a ex-secretária do Meio Ambiente, senhorita Jéssica Brunetto, foi compelida pelo representado Guilherme Granzotto, ex-prefeito de Aratiba, a pagar a quantia de R$ 8.500 para permanecer no cargo público, valores esses que foram obtidos mediante empréstimo na instituição financeira Cressol. E, por fim, terceiro ponto, ficou comprovado também que o ex-servidor ocupante do cargo de comissão, Hernani Gustavo Festner, tudo nos autos, doutores, também foi compelido a realizar os referidos pagamentos, em quantia total de R$ 1.860, mediante empréstimo bancário, também junto ao Banco Cressol. Assim sendo, a propositura da presente demanda teve como finalidade a apuração da existência do abuso de poder econômico, doutores, né? Pois os representados praticavam atos de improbidade administrativa no decorrer do mandato
com potencial beneficiamento de suas candidaturas à reeleição. Os proponentes da demanda eleitoral comprovaram nos autos que a conduta dos representados atentou contra a liberdade dos votos dos eleitores em Aratiba e quebrou a igualdade de oportunidades no pleito eleitoral. No decorrer da instrução processual, doutores, desta presente demanda eleitoral, foi instaurado, junto ao Ministério Público de Erechim, um procedimento investigatório criminal, denominado Operação Empréstimo, devidamente identificado através do ID 184970181, o qual restou comprovado, através da quebra do sigilo bancário e telefônico do ex-prefeito de Aratiba, que os recursos financeiros oriundos dos saques das contas de Jéssica e Hernani foram depositados na conta de Nelly Frank Granzotto, ex-primeira-dama de Aratiba, de acordo com o documento ID 81041723, devidamente juntado aos autos do processo, doutores. No decorrer da instrução processual, também, da demanda eleitoral, através das investigações do procedimento investigatório, denominado Operação Empréstimo, né, também ficou comprovado, né, outras ligações telefônicas entre interlocutores ex-secretários municipais, em que eles combinavam versões para ser apresentado junto ao Ministério Público. Também, no decorrer da instrução processual da presente demanda eleitoral, através da oitiva de Marcos Klein e Jonas Mesarroba, que eram cargos em comissão na época do governo do ex-prefeito Guilherme Granzotto, restou comprovado, através do depoimento dos mesmos, que efetivamente ocorria a contribuição financeira em troca de cargos para o pagamento da campanha eleitoral de 2016 e financiamento da campanha de 2020. Nesses depoimentos das testemunhas Marcos e Jonas, restou devidamente comprovado, né, que os secretários municipais Lenir Christmann e Maria Helena Bevilacqua Dil, que também foram candidatos a vereadores em 2020, estavam diretamente envolvidos no esquema de arrecadação ilícita de dinheiro, com o propósito de financiamento da campanha das eleições de 2020. Nesse sentido, os representantes solicitaram a inclusão de Lenir e Maria Helena Bevilacqua Dil no polo passivo no decorrer da presente demanda eleitoral. Ocorre que, em sua sentença, a ilustríssima magistrada, em primeiro grau, proferiu sentença de improcedência, no sentido de argumentar que a mencionada rachadinha não serviu para beneficiar o candidato Guilherme Granzotto em sua candidatura à reeleição, dizendo que a motivação e finalidade da arrecadação pode ter sido, hipoteticamente falando, enriquecimento ilícito, às custas do erário e de pessoas que precisavam trabalhar e que não teriam aceito cargos em troca. Nesse sentido, a magistrada, ela não entendeu que, embora estivesse tudo comprovado nos autos, esse esquema de captação de recurso ilícito não foi com o objetivo eleitoral. Além disso, em sua sentença absolutória, a magistrada, em primeiro grau, argumentou que os fatos trazidos aos autos dizem respeito ao ano às eleições de 2016 e que o prazo de propositura de uma eventual ação de investigação judicial eleitoral encerrou-se com a diplomação no primeiro mandato do prefeito Granzotto. Ocorre que, né, os proponentes e os recorrentes, então, desta presente ação, não se conformam com o argumento apresentado pela ilustríssima magistrada em primeiro grau de jurisdição, no sentido de afastar a responsabilização eleitoral dos envolvidos, tanto o prefeito, ex-prefeito Granzotto, como os secretários, nesse esquema de captação irregular de recurso para a campanha eleitoral de 2020.
nesse sentido, né, a gente apresenta também, nos termos do parecer do Ministério Público, em primeiro grau, que foi devidamente juntado nos autos, dizendo que a conduta ilícita praticada pelo gestor municipal, com repercussão em direito penal e na lei de improbidade administrativa, encontra também adequação típica na legislação eleitoral. Essas foram as palavras do representante em primeiro grau, representante do Ministério Público Eleitoral, em primeiro grau, nos autos do processo. Segundo o representante do Ministério Público, nas palavras dele, a prática da conduta continuada de rachadinha acabou angariando fundos para o custeio das eleições de 2020, para o Partido dos Trabalhadores, no qual o prefeito Granzotto era o candidato à reeleição, né? Conforme a prova oral devidamente apresentada nos autos. Nesse sentido, senhores, é oportuno assentar que o poder econômico obtido de forma ilícita também ele se torna abusivo e macula o processo eleitoral, notadamente em disputas acirradas, como de municípios pequenos, onde a vitória é alcançada com um baixo número de votos. Embora os representados tenham sido derrotados e não lograram êxito no pleito eleitoral de 2020, os votos válidos da chapa proporcional, como eu já mencionei, compuseram a disposição do poder legislativo local, repercutindo na composição da Câmara de Vereadores. Assim sendo, né, para finalizar, doutores, cabe, né, à Justiça Eleitoral restaurar o império da lei e procurar tentar corrigir os desvios e abusos da disputa praticado. Nesse momento, a gente vem, por meio deste recurso, né, e desta sustentação oral, apresentar para vossas excelências e fazer o pedido de que seja devidamente reformada a respeitável sentença apresentada e proferida em primeiro grau de jurisdição, com o provimento do presente recurso. Nada mais, doutores. Doutor Pugues. Obrigado, senhor presidente. Desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa, saúdo Vossa Excelência, saúdo os demais integrantes da Corte, saúdo a doutora Ana Gabriela, na pessoa de quem saúdo todos os demais servidores da Justiça Eleitoral. Uma saudação especial também aos senhores advogados, especialmente ao doutor Felipe Carrion, e uma saudação especialíssima também à nossa assistência. Senhor presidente, a AGE originária foi julgada improcedente por ter entendido o juízo ACO pela inexistência de prova segura das práticas ilícitas atribuídas aos investigados. Em razão disso, os autores interpuseram o presente recurso, objetivando a reforma da sentença e a condenação dos investigados. Inicialmente, há uma preliminar referente ao alegado nas razões recursais, no sentido da necessidade de inclusão no polo passivo da investigação de Lenir Amélio Christmann e Maria Helena Bevilacqua Adil, sob a justificativa de que eles, na condição de secretários municipais da Agricultura e Assistência Social, respectivamente, seriam partícipes dos atos de abuso de poder político e econômico praticados na Prefeitura Municipal. Ocorre que a ação de investigação judicial eleitoral, por abuso de poder político e econômico, prevista no artigo 22 da Lei Complementar 64, pode ser ajuizada até a data da diplomação, e, nesse sentido, é a pacífica jurisprudência do TSE. Nessa hipótese, os investigantes deduziram o pedido de inclusão de novas partes no polo passivo no dia 13 de março de 2021, por meio de petição anexada ao feito, quando já ultrapassado o prazo decadencial. Portanto, não se mostra possível, em virtude da decadência, a inclusão de novos investigados na presente ação eleitoral, com o que o recurso, neste ponto, não merece provimento. No que diz respeito ao mérito, os recorrentes alegam que há prova segura de que os investigados Guilherme Eugênio Granzotto e Celso Zin, na condição de, então, prefeito e vice-prefeito, obrigavam secretários municipais e servidores ocupantes de cargos em comissão e função gratificada a repassar parte de seus salários e de valores provenientes de empréstimos obtidos junto à instituição financeira Cressol, a fim de permanecerem em seus cargos,
e asseveram que tais ilícitos foram praticados durante toda a gestão 2017-2020, bem como que os recursos financeiros obtidos eram repassados ao Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, que os teria utilizado em parte no financiamento da campanha eleitoral de 2020. Entendemos que a prova produzida na instrução judicial, ao contrário do alegado pelos recorrentes, não é suficiente para sustentar o juízo de procedência da investigação, porque não restou demonstrado nos autos de forma segura que eventuais contribuições financeiras arrecadadas de servidores públicos em troca de permanência no cargo tenham sido aplicadas nas eleições de 2020 no município de Aratiba. A esse respeito, nos autos do procedimento investigatório criminal 00763, 00729-2021, promovido pelo Ministério Público de Erechim, consta a resposta da instituição financeira Cressol Aratiba, dando conta da ocorrência de saques de valores por meio de cheques efetuados nos dias 3 de março de 2017 e 22 de agosto de 2017, com entrega dos respectivos valores aos associados. A instituição financeira, em sua resposta, nesse aspecto, frisa que, abre aspas, embora não se possa afirmar com certeza pela proximidade das operações e horários, no dia 3 de março de 2017, o valor de R$300 da operação de R$8.500 foi depositado na conta de Nelly Frank Ganzotto. E no dia 22 de agosto de 2017, o valor de R$1.860 da operação de mesmo valor foi depositado na conta de Nelly Frank Ganzotto. Fecha aspas. Segundo consta dos autos, Nelly Frank Ganzotto é esposa do investigado Guilherme Eugênio Ganzotto, evidenciando, portanto, que este é o possível beneficiário das contribuições financeiras arrecadadas ilicitamente. Não obstante, as operações bancárias foram realizadas ainda no ano de 2017, com que se mostra a remota possibilidade de que os referidos valores tenham revertido para a campanha eleitoral realizada 3 anos depois. A propósito, a eventual prática da conduta ilícita conhecida por rachadinha não permite concluir por si só que se destine a arrecadação de recursos financeiros para financiamento de campanha eleitoral, pois a motivação para isso pode, em tese, estar ligada ao enriquecimento ilícito dos próprios agentes públicos envolvidos. No que diz respeito à prova oral colhida em juízo, de fato, as duas testemunhas afirmaram ter conhecimento da prática de rachadinha na Prefeitura Municipal e que esta se destinava ao pagamento de dívidas da campanha de 2016, afirmação feita pelas duas testemunhas, e também para financiar a próxima eleição, afirmação feita apenas pela testemunha Marcos Klein. A testemunha Marcos Klein, nesse sentido, declarou que exerceu um cargo em comissão na Secretaria da Agricultura no período de 2017 a 2019, tendo confirmado que havia um sistema de contribuições que exigia pagamentos dos servidores comissionados. E, ao ser questionado se sabia informar qual a finalidade de tal arrecadação, afirmou que desde o começo foi dito que seria para financiar a próxima eleição, seria a reeleição e pagar os custos da passada. Foi para isso que pediram o dinheiro. Porém, informou que contribuiu no início de 2017. Igualmente, portanto, em período distante das eleições. A testemunha Jonas Thiago Mesaroba, por sua vez, declarou que exerceu o cargo em comissão no setor de habitação da Prefeitura Municipal no período de junho de 2018 a fevereiro de 2020 e confirmou também a existência de um sistema de contribuição. Declarou que logo após ingressar na administração pública, a secretária de Assistência Social, Maria Helena, o chamou para conversar e pediu que ele realizasse a cobrança de contribuições do pessoal da assistência social, pois cada pessoa deveria pagar uma quantia e que essa determinação vinha de cima, por parte do senhor Everaldo Dalazen. Referiu também a testemunha que, ao questionar a secretária municipal Maria Helena sobre o motivo de tais recolhimentos, esta lhe disse que eram obrigados a contribuir porque, abre aspas, a gente não faz parte do partido, a gente tem que pagar isso como uma garantia, né, para ficar trabalhando aqui dentro. Daí, mais tarde, eu fui descobrir, né, que esse dinheiro ali, na verdade, era recolhido e pago, né, para a campanha política, enfim. Fecha aspas. Afirma a testemunha que o dinheiro arrecadado era entregue na Cressol, na mão do Volney, que acredita ser um gerente, e declarou que em novembro de 2018, ao saber por meio de outro servidor que os valores recolhidos seriam utilizados para pagar as contas da campanha, não fez mais o recolhimento das contribuições, recusando-se igualmente a contribuir. E refere que depois disso nunca mais foi procurado, nunca lhe falaram nada, nas palavras dele, nem vieram atrás para se tivesse que pagar alguma coisa, nunca me falaram mais nada sobre isso. Essa testemunha, portanto, declarou que em novembro de 2018 deixou de contribuir e de recolher de seus colegas do setor os recursos, tendo afirmado que desde então nunca mais foi procurado. Quanto à finalidade da contribuição, a testemunha Jonas Mesaroba, ao ser questionado pela advogada Priscila Zimmermann se destinava-se ao pagamento de campanha passada ou da atual, respondeu de 2016, a princípio. Como se vê, embora ambas as testemunhas tenham afirmado que tomaram conhecimento de que as contribuições seriam utilizadas em campanhas eleitorais, não foi produzida durante a instrução
um conjunto probatório harmônico que corroborasse a afirmação feita pela testemunha Marcos Klein, no sentido de que os recursos eram destinados também para a reeleição. As declarações escritas acostadas aos autos, no mesmo sentido, atestam a cobrança, mas não fazem prova da sua destinação para a campanha havida no ano de 2020. Por isso, entendemos que a prova realmente é frágil sobre o suposto abuso de poder político e econômico vinculado às eleições de 2020, de modo que outra conclusão não resta senão a manutenção do juízo de improcedência da demanda nos termos da bem lançada sentença do juízo ACO, porque, efetivamente, a grave sanção de inelegibilidade deve estar amparada em um juízo de certeza quanto à prática dos delitos eleitorais, o que não se verifica neste caso, o que não impede, entretanto, que os investigados na seara própria sofram as consequências jurídicas por eventual crime de concussão que tenham praticado e até mesmo pela improbidade administrativa. E com essas considerações, então, ratificando o parecer constante dos autos, o Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo desprovimento do recurso para manter a improcedência da ação. Desembargadora Karen. Bom, eminente senhor presidente, eminentes colegas, doutor procurador-geral federal, doutor José Osmar Pumes, doutor Felipe Carrion, em nome de quem saúdo os advogados presentes, doutora Ana Gabriela Veiga, em nome de quem eu saúdo os servidores dessa casa, senhores e senhoras, a nossa assistência e a nossa atenta audiência. Passo o voto. Cuida-se de recurso interposto pela coligação Aliança Novas Ideias, Novo Futuro, Movimento Democrático Brasileiro de Aratiba, Partido Trabalhista Brasileiro de Aratiba e Gilberto Luiz Rengens, em face da sentença do juízo da 20ª Zona Eleitoral, a qual julgou improcedente a AIGE proposta contra Guilherme Eugênio Franzotto e Iselzo Zin, então prefeito e vice-prefeito do município de Aratiba, respectivamente, e candidatos à reeleição não eleitos pela coligação Aratiba no Rumo Certo. Como já apontado, preliminarmente, os recorrentes requerem a inclusão no polo passivo de Lenir Amélio Christian e Maria Helena Bevilacqua Adil, pois durante a instrução do feito, apurou-se que teriam atuado diretamente no sistema de rachadinhas, participando dos atos de abuso de poder econômico e político. Verifica-se que tal pedido de inclusão foi realizado no juízo de origem em 13/13/2021, sendo após a data da diplomação dos eleitos. Assim, na linha da pacífica jurisprudência dessa Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, houve a decadência do direito de interposição de ação de investigação judicial eleitoral em relação aos novos investigados. Nesse sentido, afasto a preliminar suscitada. Quanto ao mérito, os fatos apontados pelos recorrentes versam sobre a existência de rachadinha durante os mandatos de Guilherme Eugênio Franzotto e Iselzo Zin, ex-prefeito e ex-vice-prefeito do município de Aratiba, respectivamente, visando o financiamento de campanha da chapa à reeleição em 2020. Antecipo que o recurso não merece provimento. Consoante se verifica nos autos, os recorrentes, eles não lograram êxito em demonstrar de forma segura que as supostas contribuições realizadas pelos secretários municipais e pelos ocupantes de cargos comissionados em troca de permanência na função foram efetivamente aplicadas a essas eleições de 2020. Mais do que isso, conforme bem observado pela magistrada sentenciante, na realidade, os fatos apurados nos autos dizem respeito às eleições de 2016. Nesse sentido, o prazo para a propositura da AIGE, quanto a eles, encerrou-se com a diplomação dos representados Guilherme e Iselzo, ocorrida em 18/12/2016. Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo íntegra a sentença pelos seus próprios fundamentos. É assim como voto, presidente.
Os demais colegas já encaminharam os votos acompanhando a eminente relatora, e não havendo nenhum acréscimo, proclamo o resultado. Senhor presidente, Pois não. se me permite apenas um comentário, eu estou plenamente de acordo com o voto da eminente relatora, mas me parece o seguinte, que embora não tenha havido a prova cabal da tipificação do delito eleitoral, de abuso de poder e de abuso político, parece que há fortíssimos indícios aí de rachadinha, que na esfera do direito penal pode tipificar tanto peculato como sonegação de impostos. Não seria o caso de se remeter isso ao Ministério Público Federal para examinar a questão? Já está sendo investigado, doutor. Ah, pois não, ok. Já existe uma outra ação que aqui eu não coloquei, mas já está sendo investigado numa outra ação no âmbito adequado, essa questão de um possível ilícito. Pois não, ok. Tá. Nada mais, desembargador Orfalho? Não, nada mais. Nada mais. Então, proclamo o resultado. A unanimidade negaram provimento ao recurso. O seguinte é o recurso de prestação de contas final 215-60, proveniente de Birubá. Valdemar Nunes Maciel é o recorrente. Relatoria de desembargador Leite, não há divergência com o parecer ministerial. Eminente presidente, desembargador Armínio Abreu Lima da Rosa, eminentes colegas, ilustre procurador eleitoral, procurador regional eleitoral, doutor José Osmar Pumes, ilustres advogados, especialmente o doutor Felipe Machado Carrion, a ilustre doutora Ana Gabriela de Almeida Veiga, servidores, servidoras, senhoras e senhores, e a nossa seleta audiência. Eu encaminho, senhor presidente, voto pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar a irregularidade relativa ao uso de recursos financeiros próprios em campanha, em montante superior ao patrimônio declarado no registro de candidatura, mantendo o juízo de desaprovação das contas de Valdemar Nunes Maciel, relativas ao pleito de 2020, e a determinação de recolhimento no valor de R$ 1.230 ao Tesouro Nacional. É o voto, senhor presidente. Também aqui todos já encaminharam votos acompanhando o eminente relator, proclamo o resultado. Modo unânime, prover em parte o recurso, aprovando as contas com ressalvas e reduzindo a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional para R$ 1.560. O seguinte, desculpe, por unanimidade, prover em parte o recurso, mantendo essa aprovação das contas e a ordem de recolhimento de R$ 1.230 ao Tesouro Nacional. É esse o resultado. O seguinte, sim, desembargador Messi, é o recurso em prestação de contas, final 406-68, proveniente de Campos Borges, Everaldo da Silva Moraes é o recorrente. Aqui é uma divergência com o parecer ministerial restrita ao depósito realizado pelo CNPJ do candidato no valor de R$ 60. Quanto a esses R$ 60 que é a divergência. Doutor Pumes. Obrigado, senhor presidente. Novas saudações. Na verdade, esse parecer eu vou retificar em parte, inclusive em relação a um outro ponto, que eu acredito não seja objeto de divergência, mas revisitando aqui a situação dos autos, eu verifiquei, são basicamente 3 irregularidades que levaram à desaprovação das contas. A primeira diz respeito ao depósito em espécie no valor de R$ 1.500, efetivado em 15 de 10 de 2020, contrariando o disposto no artigo 21 da Resolução 23.607. A segunda é omissão de receita ou gasto eleitoral, ante a ausência de registro de locação ou cessão de veículos a justificar os gastos com combustível, os gastos com combustível considerados não comprovados em razão da ausência de locação ou cessão de veículos. A terceira, irregularidades em gasto com recurso do FEFC, ante a ausência de correspondência entre o fornecedor identificado nos documentos fiscais e o destinatário do pagamento verificado nos extratos bancários. Na realidade, há mais uma irregularidade, inconsistências entre as informações lançadas na prestação de contas e as movimentações financeiras
indicadas nos extratos bancários da conta outros recursos também. E determinado o recolhimento de valor de 6.878,34 ao Tesouro Nacional. O recorrente, no que diz respeito ao depósito de R$ 1.500, alega que o valor de R$ 440 que superou os R$ 1.064,10 não foi gasto e foi considerado como sobra de campanha, sendo depositado em 26 de 11 de 2020 na conta do Diretório Municipal do Partido, razão pela qual jamais utilizado o valor e não sendo cabível, assim, a desaprovação das contas. Quanto aos veículos utilizados, disse que foram cedidos sem ônus, seja pelo próprio candidato a vice-prefeito, em um caso, seja pela cônjuge do candidato a prefeito, no outro caso. Hipóteses dispensadas de comprovação nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, 3 da Resolução 23.607, bem como por se tratar de prestação de conta simplificada. Quanto ao item 10.11, sustenta que o pagamento de R$ 3.000 foi por equívoco efetivado ao proprietário da empresa fornecedor de serviço, porém sem intenção de macular a prestação de contas, e que o depósito de R$ 60 na conta outros recursos foi identificado como proveniente do CNPJ do candidato, quando deveria ter sido como proveniente de Veraldo da Silva Moraes. Com relação aos depósitos de R$ 1.500 e R$ 1.000, consta no extrato ou em comprovante de depósito que constituem recursos próprios do candidato. Há também o valor de R$ 51,18, que tratou-se de boleto pago no caixa, mediante saque avulso, havendo a identificação do beneficiário. E no caso do pagamento de R$ 500, houve pagamento de boleto por meio de cheque no caixa, havendo a identificação do beneficiário no comprovante, apresentado com recurso. E quanto ao cheque de R$ 3.000, que é o mesmo caso antes informado. E postulou, portanto, a aprovação das contas, ou caso mantidas as irregularidades, pela aprovação com ressalvas. Basicamente, então, temos o item 4.9 do parecer conclusivo, que é o referente ao depósito de R$ 1.500. Nesse ponto, não merece reforma a sentença, pois o prestador utilizou recursos recebidos de forma indevida, já que não observou o artigo 21, parágrafo 1º da Resolução 23.607, que exige a transferência eletrônica ou utilização de cheque cruzado e nominal no caso de doações superiores a R$ 1.064,10. Trata-se, portanto, de recurso de origem não identificada, devendo ser mantida essa irregularidade. O item 6.7 do parecer conclusivo, e nesse ponto que eu adianto que eu vou fazer uma retificação, no tocante à ausência de registro de locação ou cessão dos veículos utilizados em campanha, o prestador trouxe em grau recursal contratos de cessão não onerosa firmados com Glorinha Ramos Moraes, referente ao veículo Cruze, e com Zenair José Molinaro, atinente ao veículo Ranger, de placas IUG 9868. E também documentos comprobatórios de titularidade desses veículos. Esses veículos correspondem aos indicados nas notas fiscais de compra de combustíveis. Entretanto, trata-se de veículo próprio utilizado na campanha, já que um deles pertence à esposa de um candidato e o outro pertence ao próprio candidato, com o que as despesas com combustível não podem ser consideradas como gastos eleitorais, então deve ser mantida a irregularidade no que diz respeito a essas despesas, e aqui nesse aspecto o parecer, embora tenha considerado que não há justificativa cabível para o abastecimento de veículo do próprio candidato e que esses gastos, então, não estão justificados, o parecer não somou esses valores no momento em que considerou as irregularidades. Eu vou fazer isso ao final. O item 10.11 do parecer conclusivo, há irregularidades envolvendo recurso do FEFC e inconsistências atinentes à conta outros recursos. A unidade técnica identificou na conta para movimentação de recursos do FEFC o pagamento em 26 de 10 de 2020 de R$ 3.000 a Rivelino Rodrigues da Silva, pessoa diversa da identificada na prestação de contas e nos documentos fiscais juntados para fins de comprovação do gasto. No recurso, o prestador informou que o valor foi pago ao proprietário da empresa fornecedora do serviço, cuja razão social apresenta o mesmo nome da pessoa física, e, de fato, o fornecedor indicado na nota fiscal trazida para fins de comprovação do gasto é Rivelino Rodrigues da Silva, ou seja, o CPF da pessoa física titular da microempresa vem descrito na própria razão social, o que reforça em termos de verossimilhança o fato de que o destinatário do pagamento é o mesmo fornecedor indicado na prestação de contas e na nota fiscal. Entendemos, portanto, que fica corroborada a comprovação do gasto com recursos do FEFC. No que se refere às inconsistências observadas na movimentação financeira da conta outros recursos, a unidade técnica apontou que o ingresso de R$ 60 em 21 de 10 de 2020 teve como depositante identificado nos extratos bancários o CNPJ 3846339000186, ao passo que foi declarado como doação do candidato a prefeito. O que se observa, de fato, até mesmo pelo comprovante de depósito eletrônico trazido com recurso em que aparece como depositante o nome de Everaldo da Silva Moraes,
é um mero engano, a nosso ver, no momento de se informar os dados do doador no momento, ao efetuar o depósito em dinheiro perante a instituição financeira, ocasião em que informado o CNPJ da candidatura em vez do CPF do candidato, circunstância que não afasta a veracidade dos dados informados na prestação de contas, segundo entendemos. Também apontados pela unidade técnica os depósitos de R$ 1.500 em 15 de 10 de 2020 e de R$ 1.000 em 22 de 10 de 2020, foram atribuídos a Zenair José Molinaro, porém não possuem nos extratos bancários a identificação da contraparte. Esse valor de R$ 1.500 já havia sido apontado por ocasião da irregularidade do item 4.9 do parecer conclusivo, não cabendo maiores digressões. Com relação ao depósito de R$ 1.000, o comprovante trazido na folha 3 do ID 4131-1133 supre a exigência do inciso 1 do artigo 21 da resolução de regência, transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado, pois não se trata de doação em valor inferior ao limite de R$ 1.064. Finalmente, foram apontados no parecer conclusivo gastos na conta outros recursos de R$ 51,18 em 21 de 10 de 2020, de R$ 500 em 3 de 11 de 2020 e de R$ 3.000 em 23 de 10 de 2020, em que os dois primeiros não teriam observado a forma declarada de boleto ou cheque e o último teria sido pago ao destinatário diverso do CNPJ declarado na prestação de contas. Com relação a esse último gasto, percebe-se que na conta outros recursos não há outro débito de R$ 3.000 na data de 23 de 10 de 2020, consistindo, na realidade, essa irregularidade, aquela mesma já informada no tocante à movimentação de recursos do FEP, que já foi analisado. No tocante aos gastos de 51,18 em 21 de 10 de 2020 e de R$ 500 em 3 de 11 de 2020, os comprovantes bancários trazidos aos autos apontam como beneficiários os mesmos fornecedores indicados nos boletos e na prestação de contas, e os números dos boletos trazidos equivalem àqueles indicados no campo linha digitável dos comprovantes de pagamento, os quais reportam as operações como sendo pagamento, títulos ou outros bancos. Ou seja, fica claro que as operações apenas não seguiram exatamente o parágrafo 1º do artigo 38 da Resolução 23.607, por conta de uma limitação do sistema das próprias instituições financeiras, sendo que as informações constantes dos comprovantes bancários, entretanto, devem ser consideradas regulares. Com essas considerações, então, e retificando em parte o parecer, entendemos que subsistem as irregularidades dos itens 4.9 e 6.7 do parecer conclusivo, no valor a primeira de R$ 1.500, a título de recurso de origem não identificada, que deve ser recolhidos ao Tesouro Nacional, e a segunda no valor de R$ 767,16, que devem ser devolvidos ao partido por se tratar de recursos privados. São os abastecimentos com combustível no valor de 183,35, mais 188,81, mais 395. Num total de 2.267,16, o que representa 8,43% do total das receitas da campanha. Não obstante esse valor fique abaixo dos 10% utilizado na jurisprudência dessa Corte para aprovação com ressalvas, como não foi declarada a cessão dos veículos para a campanha, e se tivessem sido declarados os valores como deveriam ter sido em bens estimáveis, seguramente seria ultrapassado esse valor de 10%, não permitindo a aprovação com ressalvas, entendemos que deve ser mantida a desaprovação das contas, apenas reduzindo o valor a ser recolhido, porque considerar essa irregularidade da não declaração dos recursos, dos recursos em bens, em valor estimável em dinheiro, não configura reformácio impérios, a nosso ver, porque se trata de fato que não foi levado ao conhecimento da unidade técnica e do juízo de origem, não podendo o prestador, em virtude disso, se beneficiar da própria torpeza. E com essas considerações, então, senhor presidente, a conclusão do parecer é pela manutenção da desaprovação das contas, reduzindo-se o valor a ser recolhido de R$ 1.500 ao Tesouro Nacional e de R$ 1.500 ao Tesouro Nacional e R$ 767,16 devolvidos ao partido por se tratar de recursos privados utilizados indevidamente. Muito obrigado. Bem, desembargador Meixe. Eminente presidente, renovo as saudações feitas anteriormente e vou para uma questão muito resumida. Após a análise do conjunto de irregularidades, remanesce as irregularidades consistentes no recebimento de doação financeira em espécie de valor superior a R$ 1.064,10, ou seja, R$ 1.500. Nos gastos eleitorais com combustíveis sem o registro
de cessão de veículos, 583,81. E no depósito em dinheiro, identificando como doador o CNPJ de campanha em R$ 60. Por consequência, o montante de R$ 1.560, que é desdobrado em 1.500 mais os 60, considerado como recursos de origem não identificada, RONE, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional por efeito dos artigos 21, parágrafo 1º e 32 caput da Resolução TSE 23.607 de 2019. Contudo, o somatório das falhas perfaz a quantia de R$ 2.143,81, que representa aproximadamente 7,9% das receitas declaradas, R$ 26.880, ficando, portanto, abaixo do percentual de 10% utilizado como limite para permitir a aprovação das contas com ressalvas, por incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na esteira da jurisprudência desta Corte, TRRS, do desembargador eleitoral Miguel Antônio Silveira Ramos, que muito honrou esse tribunal, e TSE, do relator ministro Og Fernandes, de 5/10/2020. Por conseguinte, a sentença deve ser reformada para aprovar com ressalvas as contas do recorrente e reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 1.560. Então, com isso, senhor presidente, voto pelo provimento parcial do recurso para aprovar com ressalvas as contas de Everaldo da Silva Moraes e Zenair José Molinaro, relativas ao pleito de 2020, e reduzir a determinação de recolhimento de quantias ao Tesouro Nacional para R$ 1.560. Esse é o voto, senhor presidente. Muito bem, todos já encaminharam votos acompanhando o eminente relator, e com isso, então, posso proclamar o resultado unânime de provimento em par do recurso, aprovação das contas com ressalvas e reduzida a verba a ser recolhida ao Tesouro Nacional a R$ 1.560. Passamos agora aos feitos de relatoria do desembargador Fischmann. A partir de agora, daqui para frente, não há nenhuma divergência com o parecer ministerial. Desembargador Fischmann, é um recurso de prestação de contas, final 31404, Jorge Lumertz Magnus, o recorrente, de Gramado. Som, desembargador Fischmann. Perdão. Senhor presidente, em seu nome, saúdo Vossa Excelência e demais integrantes da Corte, uma saudação ao doutor José Osmar Pumes, ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, a doutora Ana Gabriela de Almeida Veiga, que secretaria a sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores da Casa e da Justiça Eleitoral, e, como sempre, a nossa seleta assistência e audiência. Senhor presidente, esse é um caso, e como de praxe eu também vou fazer um resumo, a questão de recursos de origem não identificada. Houve um depósito identificado pelo CPF do candidato, e a Corte tem já precedentes, inclusive eu trago aqui do TSE, do ministro Sérgio Banhos, do ministro Tarcísio, de que esse CPF não é suficiente no depósito para identificar a origem dos recursos. Inclusive, o candidato trouxe a informação de que isso teria saído de uma conta dele do Banco Itaú, mas os extratos do período em que esse depósito foi feito não apresentam nenhuma movimentação. E o depósito é superior àquele limite, então, ainda que fosse pelo CPF, não há capacidade de efetivar a questão da origem. O percentual é elevado, no caso, eram 77,29%, de modo que o voto é no sentido do desprovimento do recurso, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional. Como voto, senhor presidente?
Agora o senhor está sem som, senhor presidente. Fechado. Continua fechado. Presidente. Não, ele está recalcitrante, esse computador hoje aqui. Está rebelde. Tá rebelde. Assim, o resultado. Provimento do recurso para aprovar as contas com ressalvas, unânime. Seguinte, desembargador Fischmann, vem de Caxias do Sul. É o recurso final 402,92, Maximiliano de Lima e Luzia Esther Santos, os recorrentes. Senhor presidente, desculpa, eu acho que houve alguma confusão com o processo chamado a julgamento. Nós acabamos de julgar o quarto, né? Pois é, mas... Agora é o de Caxias do Sul, é o 402,92. Desculpa, a conclusão do desembargador Fischmann não corresponde, eu acho que é... O 4? Desembargador Gerson, por favor. O 4? Deixa eu só olhar. Espera aí que eu vou ver no Apolo aqui. Eu tenho provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas. Se não me engano, a conclusão foi ao contrário. Eu acho que não é o mesmo feito. Não, mas é o 314,04, desembargador Gerson. Não, o que eu li... Perdão. O que eu havia lido aqui não é este, não. Então, vamos fazer o seguinte, para evitar qualquer problema. Vamos refazer o julgamento do quarto. Tá. Nós tínhamos julgado o terceiro da pauta, que era o de Campos Borges, e julgado do desembargador Mendes. Agora, não. O quarto agora da pauta aqui. É o 314,04, desembargador Fischmann, de Gramado. É para aprovar com ressalva. Isso. Perdão. É que, na verdade, foi um cheque emitido de R$100 e o percentual é 6,10, então a aprovação com ressalva. Perdão, eu havia equivocado a leitura. Tá. Muito obrigado, desembargador Rutelli. Tá. Todos já encaminharam o voto exatamente no sentido de acompanhar o relator, então proclamo o resultado do provimento do recurso unânime, aprovado as contas com ressalva. Agora sim, o de Caxias do Sul, Maximiliano de Lima e Luzia Esther Santos, os recorrentes, recurso 402,92 ao final. Desembargador Gerson. Este é a questão do Roni, então. O voto é pelo parcial provimento, aprovando com ressalva, e o valor absoluto é reduzido. Tá bem. Então, esse julgamos duplamente, e acho que agora com acerto fora de tudo, né? Todos já estão de acordo com o gabinete relator. Então, fica assim: unânime, provimento parcial, reformado em parte sentença, aprovado as contas com ressalvas, e mantida a determinação de recolhimento de R$ 349,25 ao Tesouro Nacional. Tudo bem. Agora, o sexto da nossa pauta é recurso em prestação de contas, final 37706. Paulo de Tarso dos Santos Del Cueto, o recorrente, é de Campo Bom, o recurso, relator desembargador Oyama. Senhor presidente, minha saudação extensiva aos eminentes colegas, saudação ao doutor José Osmar Pumes, à doutora Ana Gabriela de Almeida Veiga, a pessoa de quem eu saúdo todos os servidores da casa, e uma saudação muito especial à nossa assistência. Esse é um caso já bem conhecido nosso, senhor presidente, a extrapolação do limite de gastos com recursos próprios. O limite no município de Campo Bom era da ordem de 2.842,55 e o candidato aplicou recursos financeiros próprios no valor de 3.220. Houve o excesso no valor de 377,46, é a única irregularidade, o valor é módico e o percentual é de 5,77% do total dos recursos arrecadados, de modo que possível a aprovação com ressalvas dentro dos princípios que nós utilizamos aqui na Corte. O voto é pelo parcial provimento do recurso para aprovar as contas com ressalvas, mantendo a aplicação da multa no valor de R$ 377,46, a ser recolhida ao Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos. É o voto, senhor presidente. Muito bem. Todos já encaminharam votos acompanhando o eminente relator e o resultado é exatamente aquele proposto pelo desembargador Oyama, agora chancelado pela unanimidade. O seguinte desembargador Oyama veio de Porto Alegre, Elias Vidal Matos de Lemos é o interessado, e é aqui o nosso processo de final 59206.
Prestação de contas de organização partidária. A prestação o Diretório Regional do Partido Trabalhista Cristão não prestou contas relativas às eleições de 2020. Foram feitas diversas intimações e os interessados, os dirigentes partidários, apenas apresentaram procurações, não trouxeram mais nada. A Secretaria de Auditoria Interna discrimina fortemente que não há elementos básicos de contabilidade partidária, de modo que, ante a inércia do partido e dos seus dirigentes, deixando de regularizar e apresentar as contas, não há outro caminho que não de julgá-las como não prestadas. Assim, o voto, senhor presidente, é para julgar não prestadas as contas relativas às eleições 2020 do Partido Trabalhista Cristão do Rio Grande do Sul e determinar a perda do direito de recebimento de recursos do fundo partidário até a regularização da situação. É o voto, senhor presidente. Também todos estão de acordo com o voto do eminente relator e o resultado é exatamente o proposto pelo desembargador Oyama, julgar não prestadas as contas de eleições de 2020 do PTC, determinando perda do direito de recebimento de recursos do fundo partidário e do FEF até a regularização. Agora, um caso interessante, um habeas corpus criminal, final 25580, relatoria do desembargador Orvalli, impetrado é promotor da 25ª Zona Eleitoral e impetrante de Defensoria Pública da União, lá de Jaguarão. Desembargador Orvalli, isso é interessante. É interessante mesmo, mas é bem simples, a questão é simples. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer minhas saudações que já foram feitas pelos colegas que me antecederam. É um habeas corpus para trancamento de ação penal em favor da diretora da Universidade Federal do Pampa contra um ato do juiz da Zona Eleitoral de Jaguarão, tendo em vista, em princípio, a tipificação do artigo 347 do Código Eleitoral, que é desobediência às diligências, ordens e instruções da Justiça Eleitoral. O que aconteceu é o seguinte, o juiz eleitoral pediu para a diretora que indicasse uma pessoa para auxiliar no cartório. E ela oficiou dizendo, olha, não tem gente disponível, sinto muito, tem 4 com Covid aqui, e não tem condições. Aí, 15 dias depois, foi um mandado, dando 15 dias novamente para que ela indicasse a pessoa para o cartório. E ela reiterou o ofício da impossibilidade de fazê-lo. E, então, isso foi para o Ministério Público, foi para o delegado de polícia, para o inquérito policial, e o delegado disse que haveria materialidade delitiva e autoria, e foi então instaurada a ação penal. O Ministério Público, antes de instaurar a ação penal, o Ministério Público propôs a transação penal. E aí entrou, então, o habeas corpus. A liminar foi dada para trancar a ação penal com 2 fundamentos. O primeiro seria a falta de dolo, porque não teria ficado demonstrado a intenção de desobedecer, mas sim a impossibilidade de desobedecer, tanto que a juíza se propôs a fazer uma audiência a diretora se propôs a fazer uma audiência com o juiz eleitoral para explicar, com gráficos, etc., a razão da impossibilidade. E o segundo argumento é de que, segundo o artigo, a Lei 6.999/82 e a Resolução TSE 23.523, no seu artigo 5º, diz que compete aos tribunais regionais eleitorais requisitar servidores lotados no âmbito da sua jurisdição para auxiliar os cartórios das zonas eleitorais, de modo que, sendo essa requisição de competência do TRE e não do juiz eleitoral, não se poderia falar em crime nesse caso. Bem, eu estou, então, agora revendo essa situação da liminar, e me parece que o primeiro argumento realmente não procede, porque, em tese, se poderia imaginar que haveria possibilidade, sim, de materialidade e de autoria com relação a isso, mas isso dependeria de ampla instrução probatória, que não é possível se fazer em sede de habeas corpus. Mas a segunda irregularidade, essa é inatacável, essa não tem o que se responder. Realmente, não há crime se a desobediência decorre de uma ordem emanada de uma autoridade incompetente. O juiz deveria ter requisitado ao TRE a requisição da pessoa e ela não poderia requisitar. Então, por essa segunda razão, eu estou votando no sentido de conceder a ordem para trancamento da ação penal, confirmando a liminar definitiva. Todos estão de acordo?
Então, proclama o resultado, conceder a ordem para trancamento da ação penal, ratificando a liminar. O seguinte desembargador Orvalho vem de Pelotas, recurso em prestação de contas final 54376, Patrícia Daiane Origi Dami Nunes, a recorrente. Aqui nós temos, senhor presidente, duas irregularidades. A rigor, não, 3 irregularidades. Constatação de nota fiscal correspondente à despesa não declarada no valor de R$200, verificação de valores depositados na conta da campanha sem identificação do CPF do doador e realização de gastos declarados que não transitaram pela conta bancária da campanha no valor de R$63. Eu estou aqui, então, trazendo o que dispõe o artigo 21 da Resolução 23.607, que diz que as doações de pessoas físicas e recursos próprios somente poderão ser realizados por meio de transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado, e o parágrafo 4º diz que, no caso de utilização de doações financeiras recebidas em desacordo com esse artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional. Então, essa importância de R$563, considerada como irregular, é inferior ao parâmetro de R$1.064, que disciplina a normativa das contas considerada módica, de modo a permitir o gasto de qualquer eleitor pessoalmente, não sujeito à contabilização, e dispensar o uso de transferência eletrônica interbancária. Então, conforme remansada a jurisprudência nossa, é cabível a incidência dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Trago jurisprudência a respeito do assunto e, por esta razão, voto pelo provimento parcial do recurso para aprovar as contas com ressalvas, mantendo o dever de recolhimento do valor de R$563. Todos de acordo e proclamam o resultado, então. Deram parcial provimento ao recurso, aprovando as contas com ressalvas, mantido o dever de recolhimento de R$563 ao Tesouro Nacional. E mais um do desembargador Orvalho, vem de Estância Velha. Senir Lourdes Teixeira é a recorrente, recurso de prestação de contas final 65735. Nesse caso, as contas foram desaprovadas em virtude de divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas, no valor de R$1.297, e aquela registrada nos extratos eletrônicos. De fato, não foram registradas na prestação de contas as doações recebidas e as despesas emitidas contra o CNPJ da campanha, em afronta ao artigo 53 da Resolução 23.607, importando em omissão de informações relevantes, comprometendo a transparência da análise das contas. Com efeito, a sentença acolheu a falha apontada na análise técnica, no sentido de que, conforme os extratos bancários, houve depósitos de R$250 em 27/10, R$500 em 5/11 de 2020, isso, bem como gastos de R$500 em novembro de 2020, que não foram declarados. Então, por fim, o valor da irregularidade é superior ao parâmetro considerado como módico por esta Corte, R$1.064, e eu voto pelo desprovimento do recurso para manter a sentença que desaprovou as contas. Todos de acordo? O resultado é exatamente aquele proposto pelo eminente relator, de negativo de provimento e desaprovação das contas. Por fim, o recurso final 63490, Pedro Estadeu Nascimento Dornelles, recorrente, de Capão da Canoa. Desembargadora Kallen. Eminente presidente, renovando as saudações já feitas, passo ao voto. Então, trata-se de recurso interposto contra a sentença do juízo da 150ª Zona Eleitoral, que determinou, que julgou por não prestadas as contas referentes às eleições de 2020 de Pedro Estadeu Nascimento Dornelles e Helenita da Silva Rolim. Tá? E de forma solidária, e o recolhimento ao Tesouro de R$28.500, tendo em vista a falta de comprovação de gastos com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e o recebimento de fundos de origem não identificadas.
Então, os recorrentes alegam que houve ausência de representação por advogado, em função disso, a prestação imparcial de contas, erro técnico por parte da contadora, apresentação de documentação hábil a comprovar a regularidade das contas. Destaco que no que se refere ao tocante à citação dos recorrentes, entendo válida, tendo ocorrido em conformidade com o disposto nos artigos 9 e 8 da Resolução 23.607 de 2019 e artigo 2º da Resolução TRRS 347 de 2020, além do artigo 246 do Código de Processo Civil. Então, por esses motivos, não vejo motivo para acolher a alegação, e que não seja, né, que não tendo ocorrido qualquer restrição ao contraditório durante a instrução da causa, e senão por responsabilidade única e exclusiva das partes. Então, por derradeiro, no que se refere à evolução, isso nos termos da jurisprudência, né, dessa corte e também do Tribunal Superior Eleitoral. No que se refere à devolução dos valores aos cofres públicos de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e de receita de origem não identificada, no total de R$ 28.500, tal comando deve ser mantido. Porquanto, para que se pudesse cogitar de tal afastamento, indispensável seria que o processo sofresse nova análise técnica, com a juntada de documentos hábeis a comprovar a regularidade, tanto na arrecadação quanto na aplicação de recursos, o que não se faz mais possível em função da preclusão consumativa. Então, nesses termos, voto pelo desprovimento do recurso para manter a sentença que julgou não prestadas as contas de Pedro Estadeu Nascimento Dornelles e Helenita da Silva Rolim, candidatos, respectivamente, aos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Capão da Canoa, por ocasião das eleições de 2020, e determinou-lhes o recolhimento ao Tesouro Nacional, de forma solidária, do montante de R$ 28.500. Todos já encaminharam seus votos acompanhando o eminente relator, e o resultado agora, com chancela da unanimidade, é de desprover o recurso e manter a sentença, que julgou não prestadas as contas e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional. Então, com isso, eminentes colegas, encerramos a nossa sessão de hoje. Agradeço a participação de todos, e a próxima sessão é amanhã, às 14 horas. Um bom final de tarde a todos e, mais uma vez, até amanhã. Boa tarde a todos. Boa tarde, bom trabalho.